Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do SDcast que está começando agora. Bem-vindo, Marcel Roxo. Olha, eu tô muito animado pro podcast de hoje, tá? Eu acho que esse é um dos poucos podcasts que eu vou ficar prestando atenção como aluno aqui. É porque os outros não. Você tava aqui não, a os outros eu venho falar besteira contigo aqui, né? Eu não fico tão prestando atenção, brincadeira, mas Marcel. esse assunto me interessa porque eu sou péssimo nesse assunto. Nossa, mas ele dá muito spoiler, né? Ele não deixa nem a gente começar. Eu queria falar que a gente trocou de lugar. Ah. Justamente por conta desse papel, porque o Marcel fica aí só viajando na maionese. E eu que tô no primeiro plano, porque eu que faço as perguntas inteligentes. Não, a gente trocou de lugar porque eu percebi nos últimos vídeos que eu engordei. É verdade. E por um milagre eu estou mais magra. Por uma questão magra. de estratégia, aqui eu fico um pouco mais escondido. E eu dou muitas gafes. O meu time sempre vem arrumar minha blusa, porque eu fico aparecendo uma bainha aqui pra fora. Então eu decidi mudar, porque aí o Thiago, que trabalha aqui com a gente, briga menos comigo. Muito bem. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Geralmente você olha pro teu Instagram e fala assim, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que mudar a minha bio. Nossa senhora, eu tenho que perder o medo da câmera e eu preciso falar melhor para gravar vídeos. E aí, às vezes, o seu Instagram tá ali nos trinks. Só que você não tá bem posicionado numa rede social que realmente pode se conectar com você para te contratar. Como é que está seu LinkedIn, Marcel? Olha, o meu LinkedIn, eu não tenho a mínima ideia como é que tá. Talvez eu esteja trabalhando... Sabe o seu login e senha? Eu não sei. Talvez eu esteja trabalhando no Grupo Primo. E tem um monte de gente por aceitar, que eu aceitava todo mundo, achando que era mais legal. Depois disse que não é tão legal, assim, tem uma estratégia, tem uma lógica, eu achava que era o máximo. Tipo, muitos amigos no Facebook, eu aceitava todo mundo ali, aleatoriamente. E aí, minha caixa ali de mensagem é muito doida. Entendi. Eu preciso aprender hoje. Estamos com um problemão, né? Estamos com um problemão. O meu Mas a gente vai resolver também. isso hoje. Provavelmente eu ainda trabalho com navio de cruzeiro, só que faz uns 12 anos que eu não trabalho mais com isso. Só que hoje quem vai contar pra gente a lógica por trás do LinkedIn e como que você se posiciona, você empresário, você empreendedora, que tem que se posicionar não só no Instagram, e ela vai mostrar que o LinkedIn é um mar prontinho para você pescar ali dentro, é só a mulher que está por trás do maior perfil feminino de língua portuguesa, o mais seguido do mundo. Aí pegou. Do mundo. Então ela sabe muito bem do que ela vai falar, porque ela é psicóloga, especialista em RH, então ela entende toda essa parte do comportamento, o que as empresas precisam, do posicionamento. Seja muito bem-vinda, Carolina Martins. Obrigada. Prazer estar aqui com você. Estou animada para o nosso papo. Eu tô também, bom, porque eu nos também. bastidores a gente ficou sabendo que ela geralmente não vai em muitos podcasts. Exatamente. Temos Então a gente se sentiu honra de recebê-la. especial aqui, né? Então... Alguma coisa diferente Alguma coisa a gente tem que fazer aconteceu aqui. Alguma Vai ser, coisa o aconteceu. negócio vai ser legal aqui. Ou ela realmente foi do nosso LinkedIn e falou, eles precisam da minha ajuda. Eles precisam de ajuda. Aparentemente foi sido isso. Pode ter sido isso. Pode ter Assim, sido meu isso. Deus do céu, eu preciso vender minha mentoria pra eles. Eu preciso colocá-los dentro da minha Cara, agência. tá fácil vender, eles são péssimos, eu vou explicar pra ele 3 coisas aqui. O ROI é garantido pra ela. O ROI é garantido. Carol, vamos lá, vamos começar. Você quer começar com a sua provocação? Você falou que tinha uma provocação? Do tipo... Era essa? Não, a provocação é simples. Cara, é a maior perfil de língua portuguesa do mundo. Quando que você rampou no LinkedIn? Quando que foi o momento que você falou, entendi que essa rede social ela é maravilhosa e eu entendi como usá-la? Eu comecei em 2018 e na pandemia foi quando eu olhei e falei, eu sou boa nisso aqui. Eu consigo fazer o que as outras pessoas não conseguem e eu vou ser a maior. Na real, que quando eu comecei a usar o LinkedIn, as coisas, elas, pra mim, elas não são muito, sabe? Vamos ver no que dá. Eu sou uma pessoa muito intencional. É assim o meu jeito. E aí, quando eu comecei a usar o LinkedIn, eu fui profissionalmente pra lá. Eu queria que aquele fosse o meu trabalho. Aí eu escrevi numa agenda, eu lembro perfeitamente disso. Foi dia 27 de dezembro de 2017. E eu estava fazendo o planejamento. Não era um planejamento, mas era meio que o que eu quero que aconteça no ano que vem. E eu já tinha decidido que o LinkedIn seria a minha rede social, porque quando eu decidi ir para a internet, eu olhei para o Instagram e eu falei, pô, a concorrência aqui é gigantesca. Para eu ser muito grande, eu vou ter que ser maior que a Virgínia, que o Carlinhos Maia, que o Whindersson Nunes. Dá para ser? Talvez, mas é muito mais difícil para mim fazer isso. Ninguém sabe quem sou eu. Mas ninguém sabe quem sou eu no LinkedIn também. Só que lá não tem ninguém grande. Então foi meio que, cara, não tem ninguém grande aqui, eu vou ser a pessoa grande daqui. No geral, quando eu pergunto pra galera, por que você não tá no LinkedIn? Eles falam que é porque não tem referência. Eu também tive esse pensamento. Só que eu olhei diferente, sabe? Não tem referência, então eu vou ser a referência. Pô, ninguém é bom, eu vou ser boa nisso aqui. Tá mais fácil pra mim ainda. Então eu comecei em 2018.
E aí, em 2020, foi quando eu tive certeza. Eu sei fazer isso, eu sei fazer o meu perfil crescer, eu sei trazer atenção para mim. E começou a dar certo de verdade a partir dali. Até 2020 eu estava construindo, mas de Perfeito. 2020 para Você sempre, entendeu. para frente, deu certo. Você falou um ponto interessante, né? A gente que vive numa outra bolha sabe quem são os grandes do Instagram. Mas no LinkedIn eu digo que é uma outra bolinha ali, que eu lembro até quando a gente trabalhou no Grupo Primo, o Thiago, o João entraram ali no LinkedIn 2021 e começaram a se movimentar mais. Quem que eram as referências de 2018 do LinkedIn, que eram os grandes? Cara, hoje no LinkedIn tem 3 grandes contas no Brasil. Tá. Que são... 2 dessas 3 são as que já eram grandes em 2018. Então, a maior conta que a gente tem é a do Cortella. Corta. A segunda maior conta que a gente tem é do Ricardo Amorim. E a terceira é a minha. Então, em 2018, a gente tinha o Cortella e o Ricardo Amorim. E não tinha uma terceira. Hoje nós temos essas Você 3 é a grandes terceira contas. maior? Eu sou a Somadas? terceira maior. Entre homem e mulher? A primeira mulher, isso. Pódio bom, hein, meu? Pódio, Ricardo né? Amorim. Tá. Porque o É Ricardo difícil. sempre soube que era um cara bem posicionado no LinkedIn. É complicado ali, né? porque eu não sou uma figura pública, né? Então eu olho pra isso e falo, cara, pra mim é sensacional. Pô, eu não tô na televisão, não tem essa parada e eu tô aqui Mas é também. gente pra caramba. E, É e como muita que gente. como é que você criou esse teu posicionamento? Assim, você queria ser melhor lá? Por que lá? Além de ser uma rede, entre aspas, mais fácil mais ou menos, porque você não tinha referência e você teve que trabalhar e criar tudo do zero para você chegar onde você queria. Mas por que você olhou o LinkedIn? O que ela tinha de diferente para sua personalidade, que seria mais interessante? Eu sou recrutadora, então desde o meu primeiro estágio eu trabalho contratando as pessoas e eu sempre recebi muito feedback que eu faço isso muito bem. Apesar de não fazer isso atualmente, eu fiz durante muito tempo e eu trabalhava em empresas contratando as pessoas. Eu tinha muita dificuldade e por mais que a taxa de desemprego seja bastante alta, ainda é muito difícil contratar boas pessoas. Quando a gente abre um processo seletivo para uma vaga e divulga essa vaga, recebe-se 300 currículos mais ou menos. Desses 300, mais de 80% são completamente incompatíveis. E aí quando eu falo completamente incompatível, eu tenho a cargo de gerente e eu recebo o currículo de estagiário. É assim, nesse nível de incompatibilidade. Estratégia. Não, já tenho. Agora eu vou atrás da vou atrás da humilhação, do bloqueio no LinkedIn, é isso. Não, mas é a dificuldade de interpretação, às vezes, do cargo, né? Ah, vai ver que eu vou me olhar, né? Sim, é muito louco. Então, você tem um trabalho gigantesco de triar os currículos. Hoje já não é mais assim, porque existem ferramentas que são bem sofisticadas e, graças a Deus, o recrutador de hoje não precisa passar pelo sofrimento que eu passava, mas era muito horroroso. E aí, eu comecei a conduzir processos seletivos através do LinkedIn. Então, eu comecei a buscar as pessoas por lá. Só que quando você tem uma rede melhor alimentada, o seu conteúdo, ele chega para mais pessoas. Então, eu fazia divulgação de vagas no LinkedIn, mas ninguém sabia quem era eu, meu texto não ia para ninguém. Acabava que eu ficava tentando e não funcionava. Aí eu decidi usar o meu LinkedIn para contar dos meus processos seletivos. Então, eu contratava um monte de gente para um monte de empresa. E eu fiz 2 coisas. Então, eu contava dos meus processos seletivos para que as pessoas desejassem trabalhar nessas empresas e facilitasse o meu trabalho, mas também para que outras empresas vissem que eu contratava e me contratassem para fazer os processos seletivos. Então, basicamente, eu comecei contando dos processos seletivos. Então, hoje eu estava entrevistando uma pessoa e a entrevista foi muito boa. Eu falava sobre isso e eu colocava ali umas dicas do que esse cara fez para ele ter ido tão bem. E quando tinha uma história bizarra, eu contava também. E era basicamente eu documentando o meu dia como alguém que recruta pessoas o tempo inteiro para empresas muito grandes. E por isso também eu escolhi o LinkedIn, porque as pessoas mais... Quando elas estão num papel mais sério, elas estão lá. Não rola muito legal eu ficar falando de processo seletivo no Instagram, até dá certo. Sim. Mas a galera não tá querendo ali consumir todo esse conteúdo. Então eu fui assim, para produzir esses conteúdos para que eu conseguisse... Num primeiro momento, a ideia era, eu quero que mais empresas me contratem como recrutadora, porque eu era uma prestadora de serviço. À medida que eu vi que eu conseguia atrair muitos candidatos também, aí eu enxerguei que tinha um outro negócio. Falei, pô, eu tô tendo candidato aqui. Essa galera com cargo de estagiário mandando currículo para vaga de diretor. Ele não sabe passar em processo seletivo, então eu vou ensinar. Porque se eu sei contratar a pessoa, eu também sei ensinar o candidato. E aí eu comecei a ensinar as pessoas a serem aprovadas no processo seletivo. Eu ensinava
como se candidatar para uma vaga, como preencher o seu currículo e principalmente como usar o teu LinkedIn para você ser encontrado. Porque se você manda currículo é muito mais difícil. Agora, se você tem o teu perfil no LinkedIn, pô, acelera muito o processo. Tem uma pesquisa muito legal da Forbes que mostra que 70% das vagas não são divulgadas. Então, as pessoas que estão candidatando em site de vaga, construindo currículo, elas estão brigando por 30% das oportunidades. Se você for uma pessoa encontrável, a concorrência é muito menor. E aí eu ensinava as pessoas a serem encontráveis no LinkedIn. E esse era o meu conteúdo daquele momento. Caramba, olha aí, viu? Se eu soubesse disso antes, eu não teria pago tanto tempo da Cato, que não adiantou nada, não me colocar em nada. Nenhum lugar a Cato, fiquei pagando a Cato e não me colocaram em nenhum lugar. Acho que em 2009, não sei se tinha LinkedIn, eu saí do Itaú, aí falei, poxa, que eu vou arrumar um bom emprego. Só que no Itaú, eu fui caixa. Aí as vagas que apareciam sempre era caixa do supermercado, cara. Eu acho que eu não tive um bom... Você não comunicou certo que tipo de caixa que você era, né? Muito bom. Mas eu tenho um ponto aqui interessante que conecta com o nosso universo. Eu gosto muito do livro lá do Ashton, que é Mostre o Seu Trabalho. Ele fala que você tem que tornar visível o que é invisível, né? E parte do que você está falando, você colocou um pouco do storytelling da tua vida. Da tua rotina, dos bastidores, da história. Então tem um storytelling ali, né? Eu acho que as pessoas se engajaram mais do que ao invés de chegar assim, 5 maneiras de você passar no processo seletivo. Foi do tipo, cara, hoje aconteceu um processo seletivo assim. Então as pessoas ficassem ali pra se envolver nas histórias. Porque, vamos lá, tu recruta, deve aparecer também. Acho que é tipo Uber, né? Que deve ser uma loucura o que deve aparecer. Tipo ídolos, né? Os jurados que você vê cada coisa e fala assim, cara, não é possível que você tá falando isso. Mas e aí contar essa história era intencional. Era. Porque você foi intencional. Sim, nessa hora eu entendi, vou fazer isso. Porque se eu estou contando a história do processo seletivo, logo eu estou conduzindo o processo seletivo. E se eu estou conduzindo o processo seletivo, você precisa de uma recrutadora, você precisa de mim. E pro candidato é a mesma coisa. Então eu tô contando que um cara foi muito mal na entrevista, dizendo, cara, não faz isso. Faz desse jeito aqui. Aí a pessoa pensa, pô, eu vou muito mal na entrevista. Eu acho que ela pode me ensinar. E aí ele me chama. Então, dificilmente houveram publicações minhas falando compre de mim. Sempre foi eu mostrando o que eu estou fazendo, porque aí você entende que você pode comprar e você pede pelo meu serviço, ao invés de eu ser aquela chata que fica o tempo inteiro oferecendo para você me contratar. Você deu uma aula de marketing em 2 minutos. Exatamente, marketing e vendas, Você deu uma aula de marketing em 2 minutos, que é fazer o cliente desejar tanto o teu produto que ele pede para comprar. Né? Porque você falou, poxa, eu mostro ali onde aconteceu uma entrevista que tiveram uns erros, mostro o que ele poderia ter feito diferente, mostro onde ele poderia ser melhor. Só que conecta com quem às vezes passou por aquilo e fala, meu Deus, eu já fiz isso na entrevista, cara. E aí o desejo, errei, eu estou errando. Né? E a empresa também do tipo, caramba, nós estamos errando também porque muitas empresas demoram até querer alocar um investimento em contratar uma headhunter ou uma recrutadora, alguém porque eles acham que sabe contratar. E eu já nem insisto mais nisso aí, porque eu tenho um bom coração. Eu erro na contratação. Eu erro. Ó o meu último Thiago ali, errei, entendeu? A cara do teu último Agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? A gente se apega, é um problema. A gente se apega, é coração. Porque se dependesse... Recrutador tem que ser ruim. Recrutador tem que ser ruim. Essa frase é muito boa. Como é que você vê hoje, né? A gente ainda vai falar sobre o seu novo posicionamento também. Mas as pessoas, elas se desesperam para se posicionar no LinkedIn quando elas vão buscar o emprego. Sim. Qual é o principal erro do posicionamento no LinkedIn para quem está procurando emprego? O principal erro é você usar o LinkedIn como uma rede de quem perdeu alguma coisa. O LinkedIn é uma rede para quem quer construir, não é para quem perdeu. Então, esperar perder o seu emprego é o teu principal erro. Você precisa usar a rede, é uma rede para quem quer construir. Então, a gente não constrói só a partir da perda. A gente constrói quando as coisas estão ali legais. O melhor momento para procurar um emprego é quando você tem um bom emprego. Por várias razões. Primeiro que você tem um bom emprego, você tem um salário legal, então você não está apertado financeiramente. Se você não está apertado financeiramente, você pode negociar o seu salário. E a melhor hora para negociar o salário é antes de você entrar. Depois que entrou, esquece. Fica muito mais difícil. Então, se você tem um bom emprego, você consegue negociar o salário antes. Se você tem um emprego legal também, você não está desesperado. Meu Deus, se eu não passar nessa entrevista, eu não consigo pagar o aluguel e a minha família vai ser despejada. Essa tensão faz com que você vá mal. Agora, se você tem um bom emprego, se eu não passar, tudo bem. Eu posso me dar ao luxo. Quando você tem um bom emprego também, você tem opção de escolher. A pessoa, quando ela está desempregada, ela precisa aceitar
o que aparece. aparece. E às Sim. vezes aparece um trabalho horroroso, ela sabe que ela é muito melhor que aquilo, mas ela precisa. E quando você aceita um trabalho ruim, é muito complicado, porque você tem uma faixa salarial. Aí você aceita um salário, uma faixa bem menor que a tua. Essa é a tua nova faixa de salário. Para voltar para a anterior, demora. O mercado, ele avalia a senioridade do profissional também por quanto ele recebe. Então, se você aceita ganhar muito menos do que a sua faixa salarial, você não é visto no mesmo nível. Mesmo que você desempenhe funções muito boas, você não recebe de forma compatível. Então, a sua senioridade, ela é questionada. Por que você está aceitando ganhar tão pouco? Quem é muito bom não aceita ganhar tão pouco. Olha, faz muito sentido. vamos um pouquinho mais aqui. Muito bom, muito sentido. Vê se eu entendi corretamente. Então vamos imaginar que eu sou um cara que ganhava 15 e eu decidi ganhar 7. E aí eu vou lá numa entrevista de um emprego de 22. É um salto muito grande. Ele vai me basear pelo meu 7. Pelo seu Isso 7. pode ser determinante para talvez a empresa acreditar que eu não estou pronto para aquela senioridade daquele valor? Com certeza. Isso explica muita coisa, hein? Não, Isso mas resolve muita é coisa. um tapa na Mas cara é- de é um muita tapa na gente. cara. Do tipo, você dá um downgrade por emergência, por necessidade, mas necessidade, isso né? Te prejudica. te coloca etapas para trás, né? De crescimento. Porque eu tenho uma premissa, é muito legal que você falou esse dado, eu sempre falo que boas pessoas estão empregadas, e se você quiser contratar boas pessoas, tira ela de boas empresas. Eu tenho essa. A não ser que o cara falou assim, tirei um ano sabático. Geralmente Assim, não se é ele tirou um comum, ano tá sabático, tudo bem, é mas porque ele já tem uma muito bom. reserva financeira muito boa, ele muito também bom. não tem o desespero pra Eu, trabalhar. no máximo que eu tiro são 2 dias sabáticos. É, sábado e domingo. 2 dias, Isso, sábado e né? domingo. Sábado Minha e sabático é isso aí. Mas é interessante pensar que, então, assim, o LinkedIn, as pessoas boas, elas estão rotativas ali, sendo contratadas muito pelo LinkedIn, né? As pessoas estão caçando pelo LinkedIn, estão se relacionando tempo pelo todo. LinkedIn o tempo todo, né? Tanto que, assim, ninguém fica mais tanto tempo nas empresas também agora, né? Não, uma doideira, também né? já nem é tão bem visto ficar tanto tempo assim. Antes era É. 20, 30 anos. É, não, na época Meu dos pai nossos mandou, eu quero pais que era eu isso. aposentasse, Era Meu isso. pai ficou 30 Tem- não anos é bem dando aula visto na mesma também? faculdade. Não é bem visto Carol, mas porque... calma aí, tá difícil também, pessoal. Teu LinkedIn Vamos não te empreender, ajuda. gente. Daqui a pouco ela vai falar como você, empreendedor, Baixou o se salário. posiciona, Não porque é te melhor. ajuda. Ah, quantos anos na empresa? 7? Muito tempo. Tá muito tempo nessa Porque empresa. aí tem um fator que é assim, um tanto delicado. Existem pessoas que passam 7 anos na mesma empresa. E existem pessoas que repetem o mesmo ano 7 vezes. Tá bom. Sim. Isso pega muito. O que é passar 7 anos na mesma empresa? Você entrou como analista. E aí, 2 anos depois, por conta das suas entregas, você foi promovido para analista pleno. E aí, mais um tempo, você entregou tanto que te colocaram num projeto muito grande. E o resultado desse projeto te promove para analista sênior. E você sai da empresa buscando um cargo de coordenação. Percebe que você entrou como analista júnior. A pessoa que repete o mesmo ano 7 vezes, entra como analista júnior fazendo um grupo de funções. E sai como analista júnior fazendo o mesmo grupo de funções. Então, se você passa 7 anos na mesma empresa, crescendo, faz sentido. Agora, se você repete o mesmo ano 7 vezes, não. E a maioria das pessoas repete o mesmo ano 7 vezes. Por Tá. isso que é complicado. Lá no LinkedIn, você como uma recrutadora ou fez esse trabalho para a empresa, quais são as 3 primeiras coisas que a empresa vai olhar no LinkedIn para talvez assim despertar o interesse? O que ela olha primeiro, segundo e terceiro? Primeiro, sem dúvida, é o título. E é onde as pessoas mais erram, Título? inclusive. O título é a informação que tem abaixo do teu nome. Nem sei qual é a minha. O que as pessoas mais erram. E é o que tem de mais... Não é o que tem de mais importante, mas é a primeira É informação. o primeiro contato, né? Quando você faz uma postagem, aparece o seu nome e o seu título. Quando você faz um comentário, aparece o seu nome, o seu título e o comentário. Quando você manda uma mensagem, seu nome, seu título e a mensagem. O título é tão importante quanto o teu nome. E a galera preenche errado o título. Então, é ali, o primeiro lugar. Depois disso, é a descrição da experiência. Não existe nada mais importante no currículo, no site de vaga ou no LinkedIn do que a descrição da experiência. E descrever a experiência não é dizer que você ficou 5 anos na mesma empresa, é contar o que você fez. Contar o que você fez. Tem que ter detalhamento. Então, quais eram as suas principais responsabilidades? Quais eram as suas atividades e, principalmente, teu resultado? Resultado muda completamente. Se você tá brigando comigo pela mesma vaga, eu tenho resultado e você não tem, você perde pra mim. Detalha mais, o que seria esse resultado, assim? Porque dependendo da empresa... Então, resultado Tem é um tudo o que cuidado, acontece de bom depois de uma entrega legal.
De ruim também, mas o de ruim a gente não conta. Não Tá é, bom. melhor não, né? Mas é todo o impacto positivo que uma atividade teve. Então, às vezes, e na maioria das vezes, o resultado não é único, porque você trabalha em equipe. Você pode não ter sido responsável pelo projeto, mas se você estava no projeto, o resultado também é seu, porque você fez parte. Então, imagina que houve uma migração de sistema. Pô, migrar sistema dá muito trabalho, envolve muita gente, coloca a empresa em bastante risco. Só que o resultado disso é muito legal, porque geralmente quando você migra um sistema, você aumenta a produtividade, você diminui tempo ocioso, você vai fechando alguns buracos. Então, se você participou de um processo de implantação de um sistema, mesmo que você não era key user, mesmo que você não era o líder, você estava ali envolvido. E após esse período, o tempo ocioso diminuiu, sei lá, 22%, esse resultado é teu. Ah, cara, eu não sei se diminuiu 22% porque eu não tive acesso ao número. Diminuiu? Diminui, então coloca. Porque o resultado intangível também é um resultado. Nem todo mundo consegue tangibilizar. Geralmente quem tem um cargo, uma cadeira de gestão, tangibiliza com mais facilidade. Quem não tem, não consegue. Mas não precisa. Se não der, você sabe que diminuiu, não sabe o quanto, e aí você coloca que participou disso. Agora as pessoas não falam que elas tiveram participações. E isso é muito perigoso. Porque você perde oportunidades por conta de... O recrutador não adivinha. Isso é uma parada que precisa ser desmistificado, porque as pessoas acham que o recrutador tem que adivinhar. Não tem. Se eu entro no teu perfil, não encontro o que eu procuro, eu não vou te perguntar. Eu vou procurar outra pessoa, porque tem. Dá muito mais trabalho pra mim entrar no seu perfil. Fiquei com alguma dúvida e te mandar uma mensagem do que sair do teu e entrar no dele. Eu faço isso, eu entro no dele muito mais rápido. Se eu chego no dele, tem a informação pronta, eu falo com ele. Cara, você acredita então que uma boa parcela de pessoas perde a oportunidade de negócios justamente porque tem um LinkedIn ruim? Sim, muitas informações. Pessoas profissionais perdem oportunidade de emprego, empresários perdem oportunidade de negócio, porque o LinkedIn é um pool para negócios gigantesco, mas se você não põe tua cara lá... Tem empresário que não quer se posicionar porque ele acha que ele precisa ser neutro. Não existe neutralidade no mercado. Se você não fala sobre o seu produto, a tua narrativa está com o cliente insatisfeito, com o fornecedor que deu problema, com a pessoa que... O concorrente, não tem como você ser neutro. Então, quando você escolhe não posicionar, não colocar a sua cara na frente da sua marca, você está escolhendo de forma consciente deixar com que o seu concorrente controle a sua narrativa. Eu vou sair. Isso é muito... Levanta, vai embora. Tchau, obrigada. Eu vou vazar do podcast. Porque assim, olha que engraçado. Recentemente a gente estava num evento muito legal. A gente foi num evento lá em Santos, lá, convite do pessoal do Neymar. E eu conheci algumas pessoas de cargo alto. As notificações que apareceram pra mim, todas foram de LinkedIn. Que eles foram se conectar comigo no LinkedIn. 0 no meu Instagram. E aí eu vejo o Instagram deles, é ele com a família. Eles não querem saber do Instagram. E puta... Tá péssimo. Tá péssimo. E eu não tinha com esse olhar, é isso que eu queria falar. Porque assim, mais uma rede social, o Cortella, ele é o maior do LinkedIn, como você falou. O Cortella não tá procurando emprego. Né? Aliás, se tiver, a gente tá com um problemão aqui, né? Mas se tiver, eu contrato também. Exato. O Ricardo Amorim também não tá procurando emprego. Você também não tá procurando emprego. Como que o empresário, então, tem que entender que ele tem que se posicionar no LinkedIn? Se o que o leigo, eu e vários, a gente pensa que o LinkedIn é um lugar para procurar emprego. Tá. O LinkedIn era um lugar para procurar emprego. E essa era a verdade. O problema é que não é mais verdade já tem um tempo. Então, o LinkedIn foi construído lá atrás, ele tinha uma finalidade. Em 2016, acontece algo que muda completamente a história do LinkedIn. Em 2016, a Microsoft compra o LinkedIn. A compra do LinkedIn foi a aquisição mais cara da história da Microsoft. Até então, mesmo depois de ter comprado, eles nunca fizeram uma compra tão cara quanto o LinkedIn. No momento que eles entram, tudo muda. Porque eles não querem gerir uma plataforma de emprego. Eles querem uma plataforma de dados de negócio. O LinkedIn representa para eles um mar de dados corporativos. É isso que eles querem. Eles querem saber quem trabalha em cada lugar. Eles querem saber a faixa salarial das pessoas. Eles querem saber movimento de mercado. Então, o LinkedIn para a Microsoft é um canal de dado corporativo. Isso está escrito em algum lugar? Claro que não, mas você precisa de muito para conseguir perceber que é isso que acontece. Sim. E aí a Microsoft entra e o LinkedIn passa por um processo de rebranding gigantesco. E o que antes era uma rede social para procurar emprego, hoje se torna
um canal de contatos. Então, a missão do LinkedIn é ser um lugar onde você consegue se conectar com qualquer profissional dentro dos 4 cantos do mundo. É para isso que o LinkedIn existe. E aí o LinkedIn ele começa a investir em creators. Ele põe o CEO para fazer um podcast com as maiores vozes do LinkedIn, mas também com atores, com globais e com pessoas que são muito significativas. E ele não fala de emprego com ninguém. Ele começa a potencializar campanhas de tráfego. Então, antes a gente só podia fazer as campanhas pela página da empresa. Hoje ainda é assim, mas o LinkedIn ele já tem campanhas, são campanhas de thought leadership, que é quando você usa um creator para emprestar a sua voz. Então, o post original é feito no perfil da pessoa e a empresa impulsiona essa postagem. Chega tanto para a rede da pessoa, mas também pelo público que eles fizeram a segmentação. Então, a Microsoft, ela mudou tudo. Mas muita gente ainda olha para o LinkedIn de antigamente. E aí, dessa forma, isso faz total sentido. Então, até essa explicação desse rebranding, dessa mudança de foco do próprio LinkedIn. E aí, como que o empresário, ele precisa... Não é nem só o empresário, porque você atende outros tipos de empresários que não é o CEO da empresa, né? Não é o Adib. Mas ele tem a empresa dele, ele é muito menor escala que o Adib. Então, por exemplo, nós, as pessoas que nos seguem e nos assistem, que é dona de loja, gente que tem donos de agência de marketing, gente que tem confeitaria, todos esses empresários. O que é que ele tem que comunicar no LinkedIn? É muito sobre a vida dele, o bastidor, como você fez lá no começo? Ou é mais sobre produto, serviço, algo de um jeito, de uma linguagem extremamente corporativa? Tem que fazer as duas coisas, mas sempre que for falar sobre vida, é sobre vida profissional, porque o LinkedIn é uma plataforma profissional. Então, a gente tem que entender que você não mostra você no restaurante, você, seu cachorro, seu filho, isso não acontece. Não é o tipo de conteúdo que a gente produz. A primeira informação que precisa ficar clara é que as pessoas querem saber quem é o rosto da marca. Não importa o tamanho da marca, as pessoas querem saber. Tem um estudo, que foi um estudo conduzido pela Edelman, em parceria com o LinkedIn, há um tempo. E aí eles mostram pra gente que 44% da reputação da marca está associado ao CEO. Então, 44% do valor de mercado da marca está atrelado à imagem do CEO. Independente do tamanho da marca. E aí a gente tem um exemplo recente, que deixa isso muito claro. Vocês devem se lembrar do que aconteceu esses tempos atrás no show do Coldplay. O cara estava se divertindo enquanto pessoa, ele tinha uma amante, ele, porventura, era o CEO de uma empresa e ela era a diretora de RH. O erro foi pessoal. Ele não cometeu nenhuma gafe, nenhum problema enquanto CEO. Ele administra muito bem. O produto da empresa, o serviço, continua a mesma coisa. Mas o que esse homem fez enquanto homem traz um prejuízo gigantesco para a marca. Por quê? Porque 44% do valor da marca está atrelado à reputação do CEO. E as pessoas não colocam... Isso não está em nenhum relatório de contabilidade. Quase metade do valor da tua marca é atribuído a você. E como você não cuida da sua imagem? Onde a gente vai colocar a nossa imagem? Se quase metade do valor da nossa empresa está relacionado a quem nós somos. Então, o LinkedIn ele é um canal para você reforçar o valor da sua marca. E como você reforça? Mostrando o que acontece. O que mais legal a gente faz no LinkedIn é contar o que não cabe no Instagram. Cara, não dá para você ficar mostrando o bastidor da tua empresa no Instagram, ninguém tá nem aí. As pessoas, elas não querem saber quem você está contratando, evento de cultura, política de endomarketing, elas não estão nem aí. Mas no Instagram, no LinkedIn, elas estão. Então, a gente começa mostrando o que não se mostra em outras redes. A gente atende várias empresas que têm perfis super legais no Instagram, super movimentados, mas que não cabe esse outro lado. Então, a gente começa por esse outro lado. Até porque todo mundo tem dor de contratação. E o LinkedIn é um lugar incrível para contratar. Além da dor da contratação, quando a gente contrata uma pessoa, o processo seletivo custa caro, as etapas iniciais de treinamento custam caro, demitir custa mais caro ainda, e toda vez que você demite, você tem um risco trabalhista ali que é ainda mais caro. Então, quando você contrata pelo LinkedIn, e aí tem um outro dado,
um processo seletivo que traz uma pessoa para sua empresa através do LinkedIn, essa pessoa tem 5 vezes menos chance de sair nos primeiros 6 meses. E os primeiros 6 meses são o período mais instáveis do profissional. Se ele passa os primeiros 6 meses, a chance dele sair é menor. Porque as pessoas pedem para sair no começo, elas não se adaptaram à cultura, elas aceitaram uma coisa e encontraram outra lá dentro. Mas quando a contratação vem pelo LinkedIn, a chance é 5 vezes menor. Por quê? Porque a pessoa pesquisa sobre a empresa no LinkedIn. E ela encontrar o dono da empresa ali faz uma diferença absurda. Porque ela sabe quem é a cabeça por trás de tudo. Ela sabe quem é que manda. Ela vê que o dono da empresa não tá só gravando podcast. Ele tá gravando podcast porque é importante. Mas ele também tá ali. Ele tá olhando para os processos, ele tá olhando para o time, ele tá contando sobre os fornecedores. E ele também tá mostrando algo sobre a vida dele. A gente começou um cliente recente e hoje, inclusive, foi a primeira postagem dele. E como primeira postagem, a gente não pode ir tão profundo. Eu preciso ir sentindo o território. A primeira postagem que a gente fez foi contando que ele é o dono dessa empresa, ele é o fundador e a empresa já tem 15 anos. Só que o primeiro emprego que ele teve foi como jogador de vôlei. Ele acabou sendo jogador de vôlei profissional por um período, e aí ele saiu da casa dos pais, ele tinha 15 anos. Ele saiu da casa dos pais, ele foi morar numa moradia com outros 20 e tanto atletas da época, e aquilo era um emprego para ele. Aí ele fez esse trabalho aí por alguns anos, depois mudou para a faculdade, e muito dos valores que ele tem hoje, da disciplina que ele tem, vieram de quando ele era jogador de vôlei. E foi isso que a gente contou. Eu não falei sobre a empresa, eu dei uma pinceladinha ali, mas eu comecei mostrando a pessoa. Os funcionários querem saber disso. Os fornecedores querem saber disso. E também tem outra coisa. Se você começa a mostrar sobre você e conhecer sobre o outro, quando você vai para uma reunião comercial, sabe aquela... Eu não gosto muito, mas eu chamo de vaselina. Sabe aquela ensaboada que você precisa dar? Você fica procurando assunto. Cara, entra no perfil da pessoa. Se ele tem um perfil legal, você consegue... Com esse cara agora, você pode falar sobre vôlei. Porque ele está mostrando. E aí ele entra no teu perfil e vocês conseguem se conectar. Precisa haver esse tipo de apresentação. E o LinkedIn tá aí para isso. O LinkedIn é uma plataforma comercial, não é uma plataforma de emprego. Nem todo mundo olha com esses olhos ainda, até porque não percebem essa mudança. Mas a plataforma é comercial. Que legal. Muito bom. Interessante. Uma pergunta aqui, né? Acho que vai ser dúvida de muitas pessoas. A gente sempre escuta que as pessoas no LinkedIn geralmente elas estão em grandes corporações, né? Bons empregos, cargos de C-level, assim por diante. O LinkedIn é para todo empresário? Faz sentido ou não? Ou tem algum nicho que você fala, não. Ou dependendo do tamanho que o cara tem lá. de empreendimento, talvez melhor não ir, mas ele é para todo mundo? Depende mais do segmento do que do tamanho. Do segmento. Do segmento. Então, profissionais que são mais voltados para beleza e que querem vender procedimentos, não vão encontrar um público tão presente assim no LinkedIn. A gente tem 2 exemplos disso. Aqui na agência a gente atende a Natália Beauty e a gente também atende o Dr. Thiago Bianco, que faz implante capilar. Nenhum deles vende procedimento no LinkedIn. Eles estão lá porque eles entendem a importância de ser multiplataforma e de construir uma autoridade com um público altamente qualificado. Perfeito. Mas ninguém tá ali para vender serviço. Vem interesse dali, porque é isso que eu ia falar, o que eles comunicam ali? O que eles comunicam? Qual o posicionamento ali? É um posicionamento mais eles como empresário? É um posicionamento... Falando do bastidor dessa empresa? É um posicionamento mais ele enquanto empresário e além de mostra-se pouco bastidor, mas mostra-se muito resultado. Então, e não resultado de antes e depois, resultado financeiro. Eu tô agora abrindo, a Natália, né, tá fazendo essa expansão de franquias. A gente fala de franquia o tempo inteiro. Entendi. Ela é colunista da Folha, então a gente mostra ela é colunista da Folha. Dr. Thiago Bianco, semana passada, estava palestrando num congresso super importante na Alemanha. Não tem isso no Instagram dele. Pô, ninguém quer ver. No Instagram dele, a gente quer ver um cara careca e depois de um tempo com o cabelo. Cabeludo. É isso. Ninguém quer ver que ele estava na Alemanha, mas no LinkedIn as pessoas querem. As pessoas tomam referência do trabalho, da seriedade também pelo LinkedIn. E o público dele também está ali, porque ele atende, é um procedimento para se fazer com ele, né? É um procedimento mais caro, é um procedimento mais premium. Mas se a gente for pensar que as pessoas de cargo altíssimo na hierarquia conseguem bancar esse procedimento, elas conhecem ele por lá. Não é a intenção. Mas isso também acontece. Mas desemboca ali, né? Eu acabo admirando aquele empresário,
pelos resultados dele, né? Por exemplo, nesse caso, né? Do médico que faz o implante capilar. Eu vejo ele como, sei lá, ele criou um império em cima da área da saúde junto com estética. E aí, depois eu vou talvez pro Instagram para ver o resultado do procedimento em si e acabo me conectando com ele e comprando dele. Entendi, A gente não fala lá sobre o procedimento, mas ele fez no Big Brother desse ano, algumas publicidades dele passavam bem ali no intervalo do Big Brother. E a gente contava como foi isso, mostrava a produção da gravação e o impacto. Então é um lugar para você mostrar o negócio. E quando você mostra o negócio, acaba que mostra o seu produto. A gente não fica falando o tempo inteiro, olha, eu faço implante capilar. Mas eu falo sobre o resultado disso. E aí eu falo também sobre questões relacionadas à autoestima. Eu mostro para as pessoas o benefício sem vender o produto. Não tem em nenhum dos dois perfis, se vocês derem uma olhada, não tem link para lista de espera, não tem link para conheça uma das nossas unidades. Não tem. Não é essa a intenção, apesar de que as pessoas acabam se interessando e indo para outros canais, mas não por ali. Olha que interessante o que você falou. Um tempo a gente, até com o Joel, assim, posso falar, diretor, a gente tinha uma newsletter super, super grande, assim, em termos de quantidade. Né? Era um volume muito grande de forma orgânica, né? Que a entregabilidade do LinkedIn é bem melhor do que as outras redes. Mas, cara, na hora de converter era muito ruim. Era muito ruim. Tipo, parecia que realmente a audiência... Cara, eu até vou comprar de você, mas não é nessa rede que eu vou comprar? Me joga lá naquela outra rede, né? E eu achei super intencional, porque hoje, a gente tá construindo o maior evento de negócio, tecnologia e inovação. Então, eu me conecto muito com o cara que tá no LinkedIn, né? E posso me conectar ainda mais. E eu defendo muito como profissional de marketing que tudo que for possível você estar em pontos de contato é importante. E é uma falha nossa agora, né? Eu não tenho ponto de contato com o empresário que eu quero conectar para o meu evento. Porque eu não tô presente ali. Eu tô só no Instagram e fazendo dancinha, né? E uma coisa... Isso aí é pior ainda, né? Porque que eu tô fazendo aí mesmo. você ferra todo o rolê. Mas uma coisa, até falando da própria... Não da dancinha, mas a forma como você mostra o seu trabalho, que você estava falando. Tudo bem, você vai falar da sua vida, mas do profissional e você vai mostrar o bastidor. Só que hoje, quando a gente fala de mostrar a sua vida e mostrar o bastidor, muito se vem mostrar em vídeo, porque hoje a gente tem as duas maiores plataformas, TikTok e Instagram, que é vídeo. E o que eles querem entregar é vídeo. O LinkedIn, não. Você indica, então, assim, o jeito de mostrar é por um textão? Você pode usar vídeo também. Como eu mostro o meu, e aí depois como eu mostro dos meus clientes. Então, hoje a gente atende majoritariamente executivos que trabalham em grandes corporações e o fundador da própria empresa. E aí eu tô fazendo uma reunião com o executivo e recentemente aconteceu. A gente estava entendendo quais seriam os próximos passos, porque a intenção principal dele é contratar talentos. Aí ele soltou assim, nossa, Carol, a gente investe milhões em marketing. Só que aquele post que eu falei sobre liderança abriu muito mais conversa com o investidor. E a gente nem estava pensando em chamar o investidor, eu estava pensando mais em chamar as lideranças para trabalhar aqui. Eu falei, é isso. Qual era aquele post? Aquele post era sobre um esquema que eles tinham feito de não contratar pessoas para cargo de gestão, mas promover as pessoas. Então, eles não contratam... A empresa colocou como política que eles não contratam gerentes de fora. O gerente precisa ser desenvolvido. E se não tem, a cadeira fica ali. Aí tem 2 coordenadores até que seja um gerente. E eles estavam mostrando o resultado disso. Porque esse programa ele já tinha sido implantado fazia 4 anos, e aí o resultado era a questão de turnover. Nenhum gerente sai. E a motivação da cadeira anterior, da cadeira de coordenação, é muito maior porque eles estão ligados que vai ser meu se eu for bom, porque ninguém de fora vai pegar essa vaga. Então a gente estava contando sobre isso. E era essa a intenção, trazer pessoas para a empresa para cargo de analista. E os investidores olharam e acharam isso muito legal. Por quê? Porque no meio do texto, a gente também não é bobo, né? Então, tá ali no meio do texto. Porque aqui na empresa tal, que tá há tantos anos no mercado, oferece isso, 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 a gente estruturou esse processo. Aí conta sobre o processo de novo. Porque aqui, a nossa missão é essa. E em tanto tempo, a gente espera alcançar esse resultado. Tem umas pílulas ali de, eu faço isso. Então, a pessoa, ela não sente que eu tô vendendo pra ela. Por quê? Porque só tá ali, só pesca quem entrou pra pescar aquilo.
você não percebe que aquele conteúdo é para falar com o investidor. Não é, mas o investidor tá olhando ali. Então ele entrou para pescar. Por isso ele pescou. Então esse é o formato. E aí, hoje a gente fala que... Hoje não, né? O brasileiro ele é muito preguiçoso. E a gente tem essa questão da leitura, né? Que não lê muitos livros e tal. Então, existem vários movimentos das pessoas fomentando a questão da importância de ler. O LinkedIn, em massa, é texto, como você está falando. O texto, ele tem que ser grande... Ou existe isso de tamanho ou não? Você pode fazer um texto médio ou um texto de 2 parágrafos ou não, ou quase um livro para contar um episódio da sua empresa. Cara, depende do quão bem você escreve. Se você escreve muito bem e tem uma história boa pra contar... Mal, um parágrafo e tudo bem, né? Deixa quieto. Vai muito da tua habilidade, vai muito do resultado que você vai mostrar e do quanto você escreve ele bem. A gente faz textos longuíssimos que performam legal, mas a gente também faz texto curto. Então, nós vamos intercalando. No geral, quando eu quero contar algo mais expressivo, eu faço uma newsletter e não uma postagem ali no feed. Mas eu faço em volume bem baixo. Newsletter a gente faz, até no meu perfil produz um volume muito alto. Mas a gente faz uma newsletter por semana no meu perfil. Perfeito. No perfil dos clientes, 2 por mês no máximo. Eu não fico estressando a audiência com textos longos. Eu faço textos menores ali. A gente varia. No geral, a maior parte dos conteúdos não passa de 1.700 caracteres. Exceto quando é algo muito legal. Aí a gente escreve o quanto der pra escrever, porque eu sei que as pessoas vão ler. Todo mundo, não. Mas tem texto que eu não escrevo pra todo mundo. Você precisa saber a intenção das postagens. Então, toda vez que a gente vai construir o calendário editorial, o calendário dos nossos clientes é construído por quinzena. Então, eu olho ali, de acordo com a quantidade de conteúdos que vão entrar. Primeiro, eu penso a intenção do post. Depois, eu penso o assunto do post e depois o conteúdo é escrito. Então, eu tenho intenções. Eu tenho um conteúdo que eu quero que viralize. Esse conteúdo, no geral, eu escrevo menos. Ele é um conteúdo com parágrafos mais curtos, intervalos maiores, tempo de respiro mais legal para a pessoa conseguir interagir. O que ela vai interagir não importa. O que ela vai comentar não importa. Para quem ela vai compartilhar não importa. Eu quero só que ela reaja. Então, é um conteúdo para fácil reação. Os outros conteúdos não são pra isso. Então, eu tenho um conteúdo que eu não me importo se viraliza, mas ele é um conteúdo de autoridade. Então, eu coloco no texto muitos elementos de autoridade e, no geral, eu uso uma foto que reforça a autoridade ainda mais. Esse conteúdo compete de engajamento com o anterior? É claro que não. Mas ele não é pra engajar. Eu não quero que todo mundo leia. Eu quero que ele chegue pra pessoa certa. Aí, eu tenho conteúdos também que são mais técnicos. No geral, o conteúdo técnico, ele precisa falar sobre o seu negócio, o seu serviço. Então, se você é uma empresa, uma outra empresa que a gente atende é a Adapta. A gente atende o perfil do Max. O que é um conteúdo técnico para o Max? Falar sobre IA. Ah, mas o Max também é muito bom em copy, ele também é muito bom em liderança. Isso não é conteúdo técnico. Só é conteúdo técnico para ele quando a gente fala de inteligência artificial. De vez em quando eu faço alguns conteúdos falando sobre escrita, porque é uma área de domínio de talento que ele tem, mas a gente não entende esse conteúdo como técnico. Só é técnico quando ele fala do negócio dele, que é inteligência artificial. Você sabe o que é o Max? Nossa, faz muito sentido. Da adaptador. Mas você sabe que ele é um dos melhores copywriters do Brasil? Não sei. O Max é muito bom. Ele é muito bom. Um dos melhores copies que eu já li uma vez, já deu de exemplo num treinamento nosso, era dele. Que legal. Ele é muito bom, muito bom. Excelente. Muito bom. Cara, eu tô passada aqui. Eu preciso realmente reassistir o podcast com o meu LinkedIn aberto, deletar tudo que tá lá e recomeçar do zero. Esse texto, seja o maior ou o menor, você escreve ele na primeira pessoa? Você contando a própria história? Sim. Ou como se alguém estivesse contando a história pra você? Não, sempre em primeira pessoa, porque é o meu perfil. Tudo que tá escrito no meu perfil fui eu que escrevi. Então é sempre em primeira pessoa, todas as vezes. Excelente. Caramba, meu. Eu tô bugada. Ó, uma coisa legal bugada aqui, né? de verdade. A gente não entrou tanto na tua história, mas tá tudo bem. Mas uma psicóloga que virou recrutadora, que entrou no Instagram, no LinkedIn e falou, poxa, vou dominar isso aqui. Vou me posicionar aqui. Dane-se, cresceu pra caramba. Entendeu também, depois que você podia ajudar as pessoas, aquilo que você aprendeu, né? Aí você acabou, talvez, indo empreender. Entendeu que você no front era um canal de aquisição e talvez uma das pessoas que mais vai engajar com as empresas, até que hoje você tem uma agência que posiciona o C-Level ou o cara, o founder. E a gente fala muito de um termo chamado Founder-Led Growth, né? Que nos últimos, talvez, uns 2 anos aí, vem crescendo cada vez mais.
Tem até uma matéria no Estadão do ano passado, se eu não me engano, onde C-levels estão sendo pressionados a cada vez mais se posicionarem, né? Porque é o que você falou. Né? 44% preferem, tá atrelado a uma questão de reputação. Já não é mais porque querer, talvez a maioria não queira, mas é uma questão de reputação. Necessidade, né? E aí me fala um pouquinho, em que momento você percebeu que a Carolina era um grande canal de aquisição muito forte e isso poderia virar um negócio onde você ensinaria para outros empresários C-level o que você fez com você mesmo? Era algo que eu não queria fazer, apesar de eu saber que tinha uma parada aí. Eu trabalhava, então, enquanto recrutadora, e o meu perfil no LinkedIn, ele ia muito bem. E os executivos, eu contratava muito para o mercado financeiro, principalmente em grandes bancos. E no meu processo seletivo era sempre assim, eu queria falar e não tinha a opção de eu contratar alguém sem eu conversar com o dono da vaga pelo menos 2 vezes. Se a vaga é sua, eu vou falar com você, não é o seu representante, é você. Quem você quer para esse cargo, o que essa pessoa vai fazer. E eu, pessoalmente, sou muito informal. Então, não tem nenhum tipo de cerimônia, eu trato as pessoas... Independente de quem você seja, eu trato todo mundo muito normal, não tem essa questão de puxação de saco. Então, eu acabo me conectando por conta desse jeito. E aí, esses executivos, eles começavam a me perguntar, não, mas você falou? Porque aí também chegou o momento que eu não divulgava mais vaga, isso estava em contrato do meu processo seletivo, eu não faço divulgação. Eu não recebia mais currículo, eu tenho aversão a currículo, gente, eu já cheguei até pesadelo com currículo, de tanto que eu detesto. Então, eu botei, eu não abro vaga, eu não recebo currículo, eu vou encontrar as pessoas. Aí esses caras no começo tinham alguma resistência, mas como assim? Porque pra eles era novo. E eu começava a explicar, ele era alguém que consumia LinkedIn, apesar de não movimentar a rede. E aí eles começavam a ver que o meu perfil, ele era muito louco, eu postava um negócio e dava muito certo. E eles viam que, tipo, amigos deles me seguiam, e vez ou outra curtia uma parada, pô, o que acontece com essa menina? Aí começaram a pedir pra eu ensinar a fazer. E eu... Pô, não vou ensinar, e sempre dava uma esquivada, até um dia que eu não aguentei. Eu tava ficando com vergonha. E eu falei, não, tá bom, eu vou ensinar. Então eu juntei ali uns 3 executivos e eu fiquei uma tarde que eles pararam o tempo deles, que custava muito mais caro que o meu, inclusive. E eu parei o meu, e eu fiquei ensinando pra eles. É assim, e eles saíram super empolgados. E aí eu tava finalizando um processo seletivo, mas depois de um tempo eu voltava pra fazer a avaliação de desempenho, pra ver como que tava. Voltei na empresa. Quando eu volto, eu encontro o que mais me infernizou. O nome dele, inclusive, é Ricardo. O que mais me infernizou... Nunca esqueceremos Ricardo. A gente reza Beijo, por ele Ricardo. todas as noites. Beijo. Ricardo, Comenta aqui estamos quando orando você ver por esse ti. episódio, hein, Ricardo? Toda vez que eu falo sobre isso, eu faço questão de falar o nome dele, porque Ricardo foi o que mais me infernizou. Se E aí eu falar o sobrenome perguntei, aí, ferrou mesmo. e aí, Ricardão, como que tá o seu LinkedIn? Não, mostra aí que eu quero ver. Ele falou, pô, cara, eu não tive tempo de fazer. Eu falei, o quê? Pô, e aí eu fiquei... Juro, boladíssima. Eu voltei pra casa e falei pro meu marido, eu achei uma falta de respeito comigo, porque eu passei uma tarde ensinando, e aí o Nicolas falou, Carol, a hora deles custa 15 vezes mais que a sua. Eles também passaram a tarde, eles não têm tempo de fazer. Não foi com você, eles não conseguem, faz Não pra executa, eles. né? Falei, o que fazer pra eles? Você tá maluco? Eu não vou fazer pra ninguém, porque eles também pediam. Aí eu decidi, depois de um tempo, fazer para o Ricardo. Ele foi o nosso primeiro cliente. E aí eu falei, olha, eu vou fazer pra você, mas a gente tem um combinado. Você não vai contar para ninguém. A gente conversa, eu faço, e a gente vai movimentando, mas assim, não conta. Porque eu não tenho intenção de fazer para outras pessoas. A gente tá fazendo aqui porque ele era o cara que mais me ajudava lá no banco. A gente, de fato, era muito próximo. Ele me salvava várias vezes. Então, eu meio que quis retribuir, apesar de ter ficado brava. Apesar de tudo. É. Aí eu comecei a fazer e fui fazendo ali por um tempo, por uns 2 meses. Aí teve um dia que ele me ligou, ele falou, Carol, eu preciso te pedir desculpa. Só que assim, eu tenho um conhecido de um outro que trabalha comigo numa outra empresa, e ele tava me perguntando muito, eu falei que eu não podia falar, enfim, eu tive que falar de você. E aí eu passei seu contato, o cara vai te ligar. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu não consigo dar conta, eu não posso fazer para outras pessoas, era eu que fazia tudo. Aí eu voltei pra minha casa e falei pro meu marido, falei, olha, tá acontecendo isso. Ele falou, Carol, pega, aceita e depois você vê. Cobra do cara, você tá fazendo de graça São pro Paulo, seu Ricardo. marido empreende?
ele é meu sócio, estava junto comigo. Mas muito ali no lançamento ainda, não Não, mas que existia legal essa visão, essa tipo, parada. se vira, Aí ele pega, falou, vambora, pega, Dá um jeito, cobra. a gente aprende. Perfeito. E ele ainda falou assim, cobra caro, porque pode ser que você afaste ele. Daí eu falei, não, tá bom, vou cobrar caro. Mas o meu cobrar caro ainda era muito diferente, menos né? do que o cara dele, Muito né? menos do que que ele poderia me pagar. E aí eu falei, quando o Gustavo falou, não, eu quero. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Aceitou por dentro, né? Nossa, Tipo, pô, amigos. E aí eu comecei a fazer pra ele também, e o Ricardo foi falando pra outras pessoas, e ele também foi. Eu falei, cara, tem um negócio aqui, eu vou contratar a primeira pessoa. Aí eu peguei uma menina que trabalhava comigo no lançamento, e ela escrevia muito bem. Inclusive, ela é a nossa copywriter principal, até hoje na agência. Ela é a que é responsável pelas nossas maiores contas, é a pessoa que eu tenho de super confiança, e aí eu trouxe pra me ajudar. E aí as coisas foram indo. E aí, pouco tempo depois... Que ano foi isso? Faz 2 anos 2 e anos, meio, tá. Aí, eu acabei comentando sobre isso com alguns amigos que a gente tava fazendo. Falei, pô, eu não tô levando muita fé, mas tá legal. Eu comecei a curtir. E aí, um contato, um dia me ligou e falando assim, Carol, tem uma pessoa que tá procurando esse trabalho. Eu posso falar dele pra você? Aí eu falei, pode. E aí, essa pessoa é o Alex Monteiro, da Nonstop. Alex Monteiro. E aí, eu expliquei pra ele como era, ele falou, não, legal, quero fazer. E aí, eu comecei a fazer o do Alex e pouco tempo depois veio o Whindersson. Então, o Whindersson entrou ali quando a agência não tinha nem 6 meses. E aí, tendo o Whindersson, as coisas, elas... Pô, você atende quem? Atende o Whindersson. Aí, Acabou, acabou. fim, Olha que interessante, né? Porque eu fico pensando, Mas o que como que posicionar o Whindersson Eu no ia falar exatamente isso. O que o Whindersson fala no LinkedIn? A gente usa muito a imagem do Whindersson para atrair pra Nonstop, né? Então, ele fala... E qualquer coisa que ele fale, a gente coloca. Por que na Nonstop acontece isso? E o Alex é a pessoa que tava no bastidor do Whindersson desde os primórdios, então a gente também usava muito o Whindersson para transferir essa autoridade pro Alex. Porque o Alex, ele trabalha com a Creator Economy, ele fazia gerenciamento de carreira até algum tempo atrás, e mostrar que a carreira do Whindersson gerenciada por ele acabou aqui, então a gente contava muito a história deles no perfil um do outro, um marcando o outro sempre. Então a gente conseguia fazer essa transferência de autoridade. A gente fala muito sobre boxe e o quanto o boxe salvou a vida dele. Então, no ano passado foi muito legal, porque no mês de setembro, que é o mês da prevenção ao suicídio, Sim. a gente falou sobre boxe o mês inteiro. Janeiro é o mês da saúde mental e setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Então, a gente usava as histórias dele para incentivar as pessoas a buscar ajuda psicológica. Então, ele permitia que a gente falasse, ele dizia, o boxe salvou a minha vida, e você precisa fazer algum esporte, saúde mental não é brincadeira, quem cuida da saúde mental cuida da vida. A gente usava muito esse lugar de fala que ele tinha para promover saúde mental e mostrando como a Nonstop cuida da saúde mental das pessoas, obviamente. Aí tem ali a Psi Pamela, a gente não cuida do perfil dela, mas sempre tinha muito conteúdo dela sobre saúde mental que passava no perfil dele, na página da empresa também. E aí a gente usava a imagem para levar boas mensagens e para falar sobre a empresa. E aí, dali que você foi pra Janguier também? Como foi? Porque tá tudo no bolo. É, né? tá Tudo, tudo né? no bolo. tudo É. Junto, top. misturado. Não, Janguier não. Janguier, eles faziam um evento em Recife, Go Digital. Go Digital. E aí me chamaram para palestrar nesse evento. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia... Que feio, né? Mas até então eu não sabia quem era o Janguier. Aí eu fiz a palestra no evento, foi super legal, eles gostaram muito. Aí na palestra conheceram o trabalho. E aí a gente assume também Janguier, Joaldo, Jânio e começa a falar sobre o grupo Ser Educacional, que é gigante. Gigante, não, É. Gigantesco, bilionários. Muito bom. E aí, Carol, a gente estava falando assim dessa questão do Whindersson, né? E aí falou de saúde mental. E hoje é um assunto super em alta, né? Até porque tem a nova regulamentação para dentro das empresas, né? Precisa prestar atenção nisso. E quando a gente vem para um ambiente Instagram, TikTok, que mostra um outro cenário de vida e que muita gente usa também profissionalmente para promover outro tipo de conteúdo, e acaba a gente colocando em pauta a questão da saúde mental, a gente tem, no paralelo, um LinkedIn, que são os empresários e pessoas que ainda procuram emprego e empresas colocando a voz.
e que lá não tem essa concorrência, como tem no Instagram, que ferra a nossa saúde mental, de mostrar a melhor casa, o melhor carro, o relacionamento super saudável, os filhos perfeitos, a maternidade super leve. O LinkedIn não mostra isso porque mostra esse lado da empresa. Mas como que o LinkedIn, ou não tem esse problema da questão da saúde mental dentro do LinkedIn, como a gente tem nas outras redes sociais em massa? O próprio Twitter é um lugar extremamente tóxico. Não, e como é que é isso no LinkedIn? Assim como no Instagram você quer mostrar o seu melhor shape e a sua melhor casa, no LinkedIn a galera quer mostrar o melhor emprego. Então, trabalha em umas empresas horrorosas, sabe? Sai de lá querendo matar o chefe e faz um textão de gratidão porque foi demitido. Pô, a pessoa levou um Tem pé. muito meme disso hoje, né? Do LinkedIn, Então tem a galera que romantiza o emprego péssimo. Tem muita fanfic de trabalho também. Então, tipo, você lê aquilo e fala, cara, isso não aconteceu. Não é possível que uma pessoa foi escolhida por Deus para viver essa situação aqui. Não tem como. Então tem isso também. Mas esse tipo de postagem, ele tem uma repercussão grande de engajamento, mas isso tem diminuído. Bastante. Eu acho que a galera agora, ela tá se ligando que, pô, é feio fazer uns negócios assim. Não dá pra mentir, né? E o humor no LinkedIn? Porque, por exemplo, eu falo muito com humor, né? Eu treino as pessoas pra se comunicarem, mas a minha comunicação tem muito humor. E a impressão que eu tenho, e de pessoas que eu converso também, é que o LinkedIn você tem que ser muito sério. É o blazer branco, babyliss, batom vermelho e salto alto. No LinkedIn é esse seu posicionamento. Só que se eu for escrever um texto no LinkedIn, por mais que eu tenha muita facilidade de escrita por ser jornalista, por ter sido copywriter, eu vou colocar um pouco do meu humor, que geralmente vai na ironia, que geralmente vai com um humor um pouco mais inteligente, fazendo uma analogia. Pode usar o humor ou não pode usar o humor no LinkedIn? Pode usar demais. A gente tem um cliente, o nome dele é Caio. E o Caio, ele é CEO de uma agência de marketing integral. E ele comunica muito com humor. Então, a gente pega uns memes que estão super em alta e coloca esse meme dentro da área de marketing e a galera gosta muito. Então, naquela época do Labubu, a gente fala do Labubu. Quando tava Bob Goods, a gente traz o Bob Goods e dá uma brincada com isso. Recentemente viralizou uma postagem dele falando sobre que era um cartaz no açougue. E aí o cartaz no açougue era assim, tipo de carne pra moer, tipo de carne pra fazer isso. E aí a gente botou de um tom meio cômico, falando, pô, isso teria facilitado muito a minha vida quando eu fui comprar carne pela primeira vez, eu pedi carne moída e eu não sabia que eu tinha que escolher o tipo de carne. Eu achei que carne moída era carne moída, não era patinho moído. Aí a gente começa assim e mostra sobre a importância de você dar clareza para o processo, facilitar a tomada de decisão, a escolha das pessoas. Então, ele é uma pessoa que se comunica bastante com humor. Outra pessoa que comunica bastante com humor é o Sobral. A gente posiciona o Sobral também. Então, não faz sentido não ter humor ali. Sim. Claro que não tem tanto, mas tem. Ele é uma pessoa que se posiciona assim. Então, a gente precisa... Não dá para gerar um ruído muito grande na comunicação. É claro que eu vou tomar cuidado, eu não vou ficar toda hora baby bosta e, sabe, exagerando. Mas se eu não colocar, não parece que é ele. Quem já conhece ele, desconecta. Então tem que entender o seu tom e fazer essas pequenas adaptações. Que legal. E o Sobral é um outro nicho, porque a gente falou aqui o Whindersson, a gente falou sobre CEOs de grandes marcas, sobre quem está procurando emprego. O Sobral entra no infoproduto na área digital, ele fala de tráfego pago. Ele tem uma comunidade gigantesca, 100% focada, 100% não, mas muito mais focada em Instagram. O que ele comunica no LinkedIn? Aliás, não ele como pessoa, mas assim, a galera desse nicho, que é o infoprodutor, o produtor de conteúdo, o cara que vende curso, que vende imersão, mentoria. A gente, na agência, especificamente não atende profissionais, pessoas que estão dentro do segmento de infoproduto. Então, se você faz o lançamento e quer usar o LinkedIn para captar lead, nós não atendemos esse tipo de cliente em específico. Qual é o posicionamento do Sobral? Sim, ele tem a comunidade Sobral, sim, ele dá aula ao vivo toda terça-feira, mas ele também tem uma agência que faz o tráfego para a sua empresa. Sim, então, se eu faço o tráfego para a sua empresa, né? Eu tenho ali o empresário que quer que eu faça o tráfego. E ele também tem a plataforma do Contrate um Subido. Então, pode ser que você não queira que a agência dele faça o tráfego, mas você quer um gestor de tráfego dentro da tua empresa. Então, contrata de mim, porque eu formo os melhores gestores de tráfego do país. Então, é para a empresa também. Hoje você é bem inchada, né? Em termos de agência.
Existem outras agências desse perfil? Porque eu até então não conhecia. Uma agência focada só em LinkedIn, focada muito nessa questão desse posicionamento. Existem agências que atendem LinkedIn também. Também, mas tem uma ou outra que atende LinkedIn, mas assim, não atende só o LinkedIn. Tem o LinkedIn como uma das principais plataformas, mas também faz o Instagram, também faz o TikTok, que não é o nosso caso, a gente não atende. É muito bom, né, pensar assim, eu sou atendida pela maior. Pela maior, exatamente. E ela só faz isso. Ela só faz isso. Só entre aspas, né? Tipo, só mas é um nicho do nicho, mas muito bom, é isso que eu ia falar, sobre o nicho do nicho. Eu preferia pagar isso. Muitas vezes a gente fala, né? Nicha o teu produto, nicha o teu serviço. Agora falando de negócio. Peraí, te ligaram desse número aqui? Que pode ser a escola. Tudo bem, depois a gente vê. Essa parte a gente corta. Não, atende ao vivo, você é meu filho? Oi? Não é. Olá. Claro. Você atende a Claro também? Vamos te convidar para um podcast, claro. Eu quero você ligar pro CEO aqui. Cara, eu tenho uma dúvida, né? Bem posicionado. Você é diretor da Claro, você recebe ligações assim também da Claro? Da sua própria empresa? Mas pra gente você liga, né? Lindo. Bom, não, o que eu tava falando, que agora até esqueci, era sobre negócio, do negócio. Posicionamento. Do posicionamento. Que a gente fala sobre nichar. Nicha. E aí tem gente que tem medo de nichar tanto e acabar perdendo cliente. E você nichou tanto. Porque as pessoas, se a gente pega a massa, ela quer o Instagram, o TikTok, e você nichou tanto. Por quê? Qual é o objetivo agora falando do negócio? Por que uma agência nichada só em LinkedIn? Eu acho que, primeiro, eu sou muito boa em LinkedIn, então é o que eu sei fazer. Segundo, não tem ninguém maior que eu que esteja fazendo o que eu faço. Então tem o Cortella, mas o Cortella não vai fazer essa parada. O Ricardo Amorim também não vai. Não é a vibe então, deles. não tem outra pessoa. Se você quer ser atendido pelo maior, não tem outra pessoa senão eu. Só que eu não sou a maior do Instagram. Eu sou a maior do LinkedIn. E eu acredito muito em construção de autoridade. Eu acho que todo mundo precisa se transformar uma autoridade. E você não necessariamente tem que ser o maior para ser uma autoridade. Você só tem que ter resultados legais. E quando você escolhe ser autoridade nisso aqui, ser autoridade em mídia social é muito vago. Sim. Qual mídia social? Qual mídia social? Né? E também não tem como ser autoridade em todas. E não tem como ser autoridade em todas. Então eu escolhi ser autoridade ali porque eu sempre fui dessa parada de... Quando as pessoas já te conhecem antes de você se apresentar, é outra experiência. Vocês já assistiram Harry Potter? Então, eu adoro Harry Potter. Eu assisti o primeiro filme pelo menos umas 30 vezes. No primeiro filme, tem 2 cenas que deixam evidente como é bom você ser autoridade. A primeira delas é quando Harry entra no vagão pra ir pra Hogwarts. E aí ele senta no banco e o Rony senta também. E aí o Rony pergunta pra ele, como é o seu nome? Ele fala, Harry Potter. Aí ele pergunta assim, você tem a cicatriz? Aí ele levanta. Ele não precisa falar mais nada. No caminho até Hogwarts, Rony contou a vida dele inteira. Harry não precisa. Ele é o Harry Potter, pô. Não precisa me explicar. Eu sou o Harry Potter. Aí passa um tempinho, eles chegam, já estão em Hogwarts, na escada para entrar no salão comunal. Professora Minerva fala umas coisas, sai fora. Quando ela sai fora, aparece Malfoy. E ele fala assim, então, a verdade, Harry Potter veio para Hogwarts. E aí o burburinho, Harry Potter veio para Hogwarts? Acabou, ele não precisa se apresentar para mais ninguém. A partir dali, todo mundo sabe que Harry Potter veio para Hogwarts. A notícia se espalha e ele nunca precisa dizer quem ele é, porque ele é uma autoridade. Mas ele só é uma autoridade porque as pessoas sabem sobre ele. Como seria se você chegasse num lugar e não precisasse dizer quem você é? É tipo, Harry Potter veio para Hogwarts. Então, era isso que eu queria. Pô, é a Carol do LinkedIn. É tipo, Harry Potter veio para Hogwarts. É a Carol que faz o LinkedIn. Acabou. Eu não preciso mais falar. Você fala sobre você, porque sobre mim você já sabe. Nossa, então muito foi bom. Quem diria linha. que repórter ia ensinar a gente sobre posicionamento de marca. Autoridade. Tô quase cara, fazendo assim, um negocinho, um raiozinho aqui do repórter. Você tem a cicatriz? Você nem vai precisar Eu levantar o cabelo. tenho, mas o meu foi uma lata de ervilha. Quando eu tinha 5 anos, jogaram aqui. É um pouco menos emocionante. Não é tão sexy essa história. Não, né? E eu corri, o João levou dura, porque eu tava com o Joel. Ah, é? E ele, minha mãe brigou com ele, pô, porque eu tava com ele, levei uma latada, abri e fomos pro hospital. Eu tinha 5 anos, já tinha 9. Entendi. Poxa, meu bem, que triste Que essa tristeza. história. Eu posso melhorar a storytelling dessa história. Eu Eu posso posso melhorar inventar pra uma ser história melhor. mais legal pra você. Pode Eu sou ser. mestre nisso. Mas bem legal isso que você falou, né? Pô, você sempre teve uma intencionalidade muito clara, assim. A gente vê nas tuas falas, né? Determinada. Até no exemplo que você deu. Pô, eu vi isso aqui, percebi, é muito importante. É a mesma coisa que a gente fez aqui.
eu não moro lá. Eu sou de lá, mas eu não moro lá. Então, muitas pessoas perguntaram, e eu me baseando muito numa fase de All Rise, né? Que ele disse, você não pode ser o primeiro da categoria, cria a categoria. Então, onde eu posso ser o maior? Eu criei uma categoria de evento que foi pra minha cidade, pra lá, porque lá eu sou maior. Então, talvez lá em Santos, eu vou ser o cara, o Marcel é o dono do SDW. Né? Então, isso foi uma estratégia também. Porque aqui eu moro aqui, seria teoricamente mais fácil fazer em São Paulo? Sim, bem mais. Né? Em termos de conexão. Então, um pouco dessa premissa, do tipo, pô, eu quero ser visto como o cara que tem o maior evento desse nicho lá na minha cidade, talvez, quem sabe, um dia do Brasil. Talvez, quem sabe, o Marcel Roxo ser o maior, sei lá, alguma coisa da língua portuguesa do mundo. É isso. Muito bom esse título. Cara, eu teria tatuado isso em mim. Mas você vai fazer o quê? Eu sou... perfil de língua portuguesa. Maior perfil de do língua mundo. portuguesa do mundo. Não é de São Paulo, Não é, do Brasil. não é do muito mundo. grande. Isso é um track muito bom, cara. É Muito bom. Não, e dá pra ver, assim, conversando com você, é incrível a tua inteligência, a tua lógica de raciocínio para as coisas. Porque você é psicóloga, e a gente fala muito sobre isso, tanto o marketing quanto a comunicação, que são as nossas áreas, elas estão totalmente envolvidas com a psicologia humana. Como que o ser humano se comporta, como que ele pensa. Então, quando você estava falando sobre a questão do posicionamento, então você ser o mais conhecido, como Harry Potter, é excelente. Quando você falou sobre a questão de como você se comunica numa rede e que o mesmo ser humano tá ali, mas ele não quer saber sobre o cabelo, se ficou careca e como é que foi o cabelo, mas no Instagram ele quer ver, isso também mostra sobre comportamento, e isso é incrível. E aí, falando sobre comportamento, tem uma pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados, que é assim, você chegou no topo da tua área. Hoje você está no topo e hoje você atende também os maiores das suas áreas. Né? Então, o Whindersson é o maior hoje de stand-up, de comédia. A Natália Biuri na área dela. Aí você pega o Max, que aí você falou também da Adapta, também é um dos maiores na COP, e a Adapta é algo muito maior. É o maior evento do Brasil de segmento. É o maior evento do Brasil. Inclusive, a gente se espelha muito neles, né? Pro Santos produz Tauí, que a gente fala muito... A gente fala muito, ele é incrível. E a gente fala muito sobre o Adapta, porque realmente é um evento disruptivo para o mercado. Então você é a maior e atende os maiores. Só que para chegar até aqui, você falou, você percorreu por vários momentos, né? Então você teve intencionalidade e tal. De tudo que você fez, qual seria um comportamento que você teve e que pode ser replicado pelas pessoas, que você te ajudou muito a chegar onde você está hoje? Cara, eu tava falando isso com a minha psicóloga. Ontem. Momento de terapia aqui no Inclusive. SDcast. A gente estava muito nessa linha. E eu acho, na verdade, eu sempre fui muito corajosa, sabe? Desde criança. Tem que pular, não vou pular. Tem que fazer isso, vou fazer. Mas e depois? Depois eu vejo. Eu tenho essa parada. Então, existem vários momentos na minha vida que eu precisei ser muito corajosa. Eu tive um filho com 16 anos. Isso aí é muito louco, né? Porque ninguém sonha em ter um filho aos 16 anos. Eu, inclusive, nem sonhava em ter filho. Se eu não tivesse tido o Gui aos 16 anos, eu não teria um filho nunca na minha vida. E aí eu tive o Gui aos 16, é muito mais difícil, né? Quando você tem um filho lá. A mulher, principalmente, porque, afinal, o filho é da mãe. Mas eu tive ele, aí eu fui pra faculdade. E aí era assim, quando eu tive o Gui, eu tava no 2º ano do ensino médio. Meus pais, eles me ajudaram muito. Então, assim, sem o apoio dos meus pais, nada teria acontecido. Porque eles cuidaram do Gui pra eu continuar a escola. E aí eu fui pra faculdade. E aí, de novo, falando de Harry Potter, gente, eu gosto de verdade. Eu sou fã mesmo. O Harry Potter, quando ele vai comprar varinha, tem aquilo. A varinha escolhe o bruxo, Harry. Comigo foi a mesma coisa. Psicologia, eu não tive outra opção. Não tinha, tipo, eu vou fazer outra coisa. A varinha escolhe o bruxo, psicologia escolheu... Não fui eu que escolhi. Algo fez com que eu fosse pra lá. Igual a varinha veio pra ele. E eu queria muito, eu queria desde os 15 anos. E eu falava pros meus pais. E a minha família é uma família bem simples em Taubaté. Ninguém tinha ido pra faculdade. Meu pai foi metalúrgico a vida inteira. E ele queria muito, porque meu pai transformou a vida dele inteira por conta do trabalho. O que meu pai fez foi lindo. E eu aprendi vendo o meu pai viver, que é o trabalho que muda a vida das pessoas. Aí eu fui pra faculdade. Na faculdade, lá em Taubaté, você podia estudar 5 anos noturno, ou você podia se formar em 4 anos, desde que você estudasse período integral. Aí eu ia pra faculdade de qualquer jeito, meus pais já tinham concordado. E aí eu falei, se tudo bem pra vocês, eu quero terminar primeiro. Eu já não tinha mais tempo pra perder, sabe? Todo mundo que tava entrando, eu entrei aos 17 na faculdade. A vida das pessoas era diferente, a minha já não era só mais eu. Tinha outra pessoa ali.
meu pai tinha ficado decepcionado comigo e eu queria recuperar essa parada. A pessoa que eu mais tenho orgulho no mundo sempre foi meu pai. E quando ele disse que estava decepcionado, me acendeu um negócio. E eu passei a minha vida inteira. Cara, eu preciso ser um orgulho pro meu pai. Era isso que eu buscava a todo momento. Aí eu estudei esses 4 anos. E quando eu me formei, eu era estagiária da Volks. Mas eu me formei em 2014 e não me efetivaram. E a minha família morava em Taubaté. Eu olhava para aquilo e falei, cara, não vai ter como aqui. Não tem como. Se eu ficar aqui vai demorar muito. Talvez eu nem chegue lá nunca. E aí meu pai nunca vai ser orgulhoso de mim. Olha, eu já dei uma decepção pro meu pai, não posso dar outra. Agora que ele pagou minha faculdade. Então eu ia... Era muito peso, sabe? Que eu queria... Ninguém colocava esse peso em mim, mas era eu mesmo que colocava. Aí eu mudei pra São Paulo. Eu deixei o Gui lá com os meus pais, porque eu não podia trazer. Aí, de novo, eu conversei com meus pais e falei, cara, aqui não vai ter como, eu preciso ir embora. E quando eu for embora, as paradas vão dar certo. Aí eu disse pros meus pais que eu tinha arrumado um emprego. Aqui, não, eu arrumei um emprego, aí eu vou morar lá. E eles, nossa, que legal. E eu descrevi o emprego. Não tinha emprego. Mas eu tinha R$800, que era... uma autorrecrutação aí. Autorrecrutamento. Me recrutei. Aí eu falei, não, eu arrumei um emprego muito bom e eu preciso ir embora. Aí eu tinha R$800, que era o que eu economizei do estágio, mas eu nunca tinha pagado coisa, então eu não sabia que R$800 era... Não dava pra nada. Aí eu vim morar aqui, tipo, eu morava numa república, eu dividi o quarto com uma outra garota, e era assim, pra uma ficar em pé, a outra tinha que sentar no beliche. Era um lugar, mas eu não me importava com aquilo, tá? Eu sabia que eu tava ali pra algo melhor. Aí eu arrumei um emprego num restaurante, e fiquei trabalhando nesse restaurante por um tempo. Depois do restaurante, eu fui pra consultoria de RH. Então, eu sempre fui fazendo coisa... O que vai acontecer depois? Não sei, mas eu vou fazer agora. Aí, a consultoria que eu trabalhava faliu. E eu falei, não, tem essa opção de eu voltar pra Taubaté. Aí, quando a consultoria faliu, eu fui. Esses bancos todos que eu atendi, que eu falei do Ricardo, era na consultoria. Quando a consultoria faliu, eu voltei lá. Falei, cara, deixa eu terminar de graça. O processo seletivo tá no meio. Vocês precisam contratar. Eu termino de graça pra vocês. E aí, eu trabalhei. E entreguei todos os processos seletivos e não cobrei nada. Torcendo pra Deus que eles me contratassem depois. Aí eles contrataram. Então, quando terminou tudo isso, eu tinha, tipo, R$3.000. E eu tinha feito uns cursos de coaching, mas eu não conseguia cliente. Era foda. Aí o Jerônimo Temel, sabe quem é o Jerônimo? Sim. Contei isso pra ele recente também. Que legal. Jerônimo tinha uma formação que chamava Profissão Coach. A parada custava R$3.000. E eu tinha R$3.000. E não tinha emprego. Gente, aí eu fiz o óbvio, paguei os R$3.000. Porque se eu não pagasse esses 3.000, dali a um mês, eu ia ter usado esses 3.000 pra pagar a conta e eu não ia ter 3.000. Mas se eu pagasse, eu ia aprender o que ele ia ensinar e eu ia fazer dinheiro, porque era isso que ele tava prometendo. Aí, de novo, eu fui corajosa e paguei os 3.000 e as coisas foram acontecendo. Aí eu arrumei um sócio... E a gente fez o lançamento juntos por muito tempo, só que depois eu via, cara, não combina mais. E a agência dele era... Eu era parte da agência dele, mas a agência dele já era maior. Eu falei, não quero, eu vou parar. E aí eu saí da empresa, saí de lá, mas a minha equipe, eu falei, eu não vou demitir ninguém, eu vou abrir a minha agora e eu vou trazer todo mundo. Vou pagar como? Não sei, mas vem comigo, galera. Eu preciso reduzir o salário de vocês no começo, mas em 3 meses vocês vão estar ganhando a mesma coisa. Vocês vêm comigo? Aí todo mundo veio e a gente começou sozinho de novo. E agora a gente tá fazendo outro movimento corajoso, que é... Os lançamentos, eles eram muito consolidados. As pessoas sabem sobre a Carol do RH. Mas não cabe mais ali pra mim. Eu acho que pra você conseguir uma coisa melhor, você precisa abandonar o velho. E eu não tenho medo de abandonar as coisas. Então a gente agora tá descontinuando o lançamento e colocando toda a energia nesse outro lado. Então, eu acho que todo mundo consegue... Na agência, Perfeito. Todo mundo consegue replicar. Você só precisa treinar essa coragem. É claro que não precisa tomar decisões tão grandes como as minhas, inicialmente, mas tem que ter coragem. Nem sempre é o melhor que ganha, sabe? É a pessoa que fala, tá bom, vou fazer. Quando o Alex mandou aquela mensagem falando, vou fazer... Eu tinha um total de 2 clientes, mas eu conversei com o Alex como se a minha agência já tivesse 50. E ele falava assim, porque eu quero falar com pessoas de marketing. Você tem experiência? Tenho. Tenho muita experiência falando com pessoas de marketing. Vou mandar score só pra... Alex, vou mandar score no teu dia. Sabe, você vê assim, poxa, eu achei que a Carol tinha... Que bom mas que você assim mesmo, cara, acreditou no que ela disse. Minha história com o lançamento incrível. parecida também. Tinha que fazer. Quando eu desliguei a reunião, eu chorei.
Falei, caralho, e agora se der errado? Esse cara, ele pode me queimar pro mercado inteiro e nem falando mal, falando a verdade. Falei, não, mas vai dar certo. Aí depois, claro, né, depois de um tempo, antes de contar isso para todo mundo, eu já contei pro Alex antes. E é isso, você tem que fazer. Tem que dar o passo e o chão vai vir, de alguma forma. Não tem como ficar... Eu tava numa situação tão ruim que, pô, ia ser difícil ficar pior. Então, qualquer coisa que viesse ia ser um pouquinho melhor. Eu acho que tem que ser corajoso. Ter coragem e ali eu tiro dessa coragem e também se adaptar, né? Você, nitidamente, você se adaptou a todas as situações, as mais adversas que aconteceram na sua vida. Você nunca se fez de vítima. Então, você teve uma situação de gravidez na adolescência, se adaptou a isso, foi estudar, aí se adaptou ao estudo, viu que não ia dar para ficar lá, se adaptou e mudou de cidade. Então, aí se adaptou para ganhar mais dinheiro e foi se adaptando e tendo coragem de fazer tudo isso. Incrível, que história incrível. Esse final foi muito bonito. Surpreendente. Muito surpreendente, muito bom. Mas é engraçado, né? Porque a gente entrevista, de certa forma, todas as pessoas de alguma maneira tiveram sucesso. Não tem como. Não tem como. E, cara... Tem pontos em comum. É sempre a ousadia, a coragem pra caramba, intencionalidade absurda, acreditar que vai dar certo, sem vitimismo, sem... Eu nunca vejo assim, pô, os caras falam, cara, medo, mas eu acredito tanto que vai. E muito legal, cara, essa tua intencionalidade. E trabalho, Foi uma aula de LinkedIn aqui, massa, cara. Me despertou realmente... Uma coisa não, que mudou a minha visão sobre o preciso, LinkedIn. Eu não tinha essa visão sobre o LinkedIn, você mudou a minha visão e muito obrigada por isso. Porque eu já vi aqui vou no falar TikTok, pra você que eu LinkedIn. dei certo no LinkedIn também. Não trago mais ninguém, pessoal, de outra rede, que eu não vou dar conta. Chega por hoje, só TikTok e LinkedIn. Não tragam, porque eles dão tapa na minha cara e aí eu tenho que fazer e não faço. Isso, a gente só não vai pro Twitter porque lá é tóxico. É isso. E nem existe mais, agora é X. Mas eu vou trabalhar muito pra ter dinheiro pra ser atendida pela melhor. É isso, porque a gente quer o nosso Harry Potter do LinkedIn atendendo a gente. Carol, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo. Eu sei que você não vai muito em podcast, que a gente descobriu isso agora. E estamos muito felizes de ter você aqui, porque você é uma potência absurda. Parabéns pela sua trajetória. Ah, mas só conta no finalzinho, onde ela vai estar. Vou contar, posso contar? Posso contar. Porque ela Se ia você contar? quer saber... Achei que ela ia terminar. Carol não fica só aqui pra você na telinha. Você pode conhecer ela pessoalmente. Santos Digital Week, 13 e 14 de novembro. Carol estará lá conosco, não é isso, Marcelo Rocha? É isso mesmo. Eu acho que vai dar uma aula de LinkedIn pra todo mundo lá. E vai sair todo mundo lá com o LinkedIn feito. Check. Um checklist de tudo que você tem que fazer. Assim, me dá uma arroba de LinkedIn. É uma loucura. É uma loucura que essa mulher ensinou pra gente. Se ela meter um Instagram assim, analisa o seu LinkedIn aqui, ela sai com 3 mil clientes. Mas você lá tá vai ter, errando? tá? Lá, inclusive, vou te dar um spoiler. Tem uma ferramenta que eu vou mostrar. E é uma ferramenta que todo mundo pode testar na hora. Bota o perfil, preenche umas informações. E aí tem análise com o nosso método da nossa equipe. Que faz análise do cara? Que faz análise do perfil do cara. Fechou. Isso, então tá vendo? Só isso que ela vai dar pra você que estará no Santos Digital Week, 13 e 14 de novembro. Você não pode perder. Aqui na descrição tem o link pra você se cadastrar e assistir a palestra dela, que é imperdível e de quebra ainda ganhar uma análise do seu LinkedIn com a melhor do mundo em língua portuguesa nessa área. Carol, muito obrigada de verdade pelo seu tempo, pela sua entrevista. Eu amei demais. Obrigada pelo convite. Eu não vou em podcast, mas eu adorei vir aqui. Poxa, tô obrigada. feliz. E obrigado por ter aceitado, né? Porque a gente não sabia disso, mas, poxa, você vê. Então, alguma coisa de importante você viu na gente pra poder disponibilizar o teu tempo pra vir até aqui num dia chuvoso, né? Chuvoso e com trânsito. E com até trânsito. acidente, coitada, ela pegou. Pois é. Senhoras e senhores, Carolina Martins aqui no SDcast. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha anotado muita coisa. Agora eu espero que, assim como nós, você também transforme o seu LinkedIn para ter ainda mais sucesso, se posicionar na sua área e fazer a sua empresa crescer. Te espero 13 e 14 de novembro em Santos, no Santos Digital Week. E muito obrigada. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau.